Você já parou para pensar no quanto que seu estilo de vida impacta na sua vida? Estilo de vida impacta na vida? Parece óbvio, né? Na sua saúde. Quando eu fiz o mestrado, lá nos anos 2000 de saúde coletiva, e eu me lembro de ter estudado o conceito de Marc Lalonde. Marc Lalonde havia sido ministro de Saúde Pública no Canadá e tinha construído um modelo para pensar as intervenções de saúde no campo da saúde pública. E ele apontou quatro elementos como quatro elementos essenciais e determinantes para pensar na saúde. Um deles é a biologia humana. Ele vai dizer que a gente tem pouco para fazer, então vai ter adoecimentos que vão ocorrer por mais que você cuide, porque você tem uma genética, você vem de uma família que aquela doença tem muito maior risco de acontecer. Às vezes você nasce com uma doença congênita, a depender do contexto genético, né? Por isso que a gente nasce a cara do pai ou da mãe ou dos dois, porque a gente traz essa herança genética. Então ele diz, por mais que a gente faça um monte de coisa, os adoecimentos vão acontecer porque temos a questão da biologia humana. Claro que daqui a um tempo a gente vai provavelmente poder fazer alteração no gene, mas isso ainda não é possível hoje, né? O outro era a questão do ambiente, ambiente físico, ambiente social e psíquico. Então, físico, por exemplo, se eu nasci numa cidade grande, com poluição, eu vou estar exposta, por exemplo, a maior risco de doenças respiratórias do que alguém que mora no campo. Então, às vezes eu não tenho muito como falar, não, vou abandonar tudo aqui nessa cidade, vou comprar uma fazenda e vou morar lá no campo para respirar ar puro. Então, há algumas coisas que a gente gostaria e sabe onde é melhor o ar, mas nem sempre dá para fazer, né? Ambiente de trabalho. Então, vai ter ambiente que é extremamente adoecedor, mas às vezes é arrimo de família, não dá para acordar e falar, não, isso aqui está me esgotando, eu vou pedir a conta e ir embora. Então, você tem como fazer alguma coisa, mas não é simples assim. Então, ele fala, vai continuar alguns adoecimentos ocorrendo, porque às vezes a gente não tem como modificar aqui. E aí ele diz, então o serviço de saúde precisa estar preparado para isso. Então, que é o terceiro elemento, que é a organização do serviço de saúde. Então, se eu estou ali como, né, um gestor público, eu vou olhar quais as doenças que mais ocorrem nessa cidade, quais os riscos, para eu pensar tanto a questão da vigilância, digamos, em relação à água ser o mais potável e saudável possível, a gente cuidar para que o alimento, né, não chegue contaminado. Então, tudo isso, o sistema de saúde, né, no nosso caso o SUS, tem mecanismo de controle, né? Na vigilância sanitária, tudo é fiscalizado, olhado, para que a gente possa estar o tempo todo diminuindo o risco de adoecimento. Mas ele diz que o maior lugar de impacto individual, digamos, que a gente consegue fazer alguma mudança é no estilo de vida. Então, sei lá, se eu tenho uma moto e ando a 190 por hora, esse meu comportamento aumenta muito o meu risco de acidente, de morrer por acidente, de ter fratura. Então, dependendo do que eu vou escolhendo no estilo de vida, ele tem o maior poder de impactar, mas também o espaço onde eu tenho mais chance de fazer alguma modificação. Porque nos outros eu tenho pouca gerência, né? Na biologia, no ambiente, às vezes já está um pouquinho mais o que fazer, mas também não é tanto assim. No serviço de saúde, eu posso participar, né, das conferências de saúde, dos conselhos gestores nas unidades de saúde, mobilizar enquanto sociedade, porque o nosso SUS, um dos elementos é a participação popular, mas o estilo de vida é algo que eu tenho mais prontamente a chance de modificar. Quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, eu olhei para a questão de adesão às medidas de controle da hipertensão arterial, para ver o quanto que as pessoas conseguiam
para além da medicação, modificar o estilo de vida. Porque quando você estuda, por exemplo, a hipertensão arterial, a pressão alta, você vê o quanto que a mudança de estilo de vida impactaria muito no agravamento, até o não aparecimento da doença. E aí a gente olha que olha o resultado, por exemplo, quando eu olho, estou até com ele aberto, um artigo, sei lá, dos anos, é muitos anos, deixa eu ver, 2006. Ele mostra, por exemplo, que das pessoas, só duas adotaram medidas de controle em relação à mudança na alimentação. 11%, 88% das pessoas não modificaram a alimentação. A atividade física, só 33% aderiram à mudança, 66% não. A medicação, 77% tomavam a medicação e 22% não. Então, quando olha todos os elementos de adesão, no sentido de mudança de estilo de vida, o que as pessoas fazem em geral é tomar medicação e não modificar o estilo de vida delas. Sendo que o que mais vai fazer diferença é a mudança no estilo de vida, porque é ele que dá a chance de reverter, muitas vezes, o processo de adoecimento. E aí eu estou conversando isso porque eu vi um artigo que foi publicado em junho de 2024. Vou ler o título para vocês. Efeitos de mudanças intensivas, olha o intensivas, no estilo de vida, na progressão do comprometimento cognitivo leve ou demência precoce devido à doença de Alzheimer. Então, é um estudo que eles vão ver o quanto que a mudança no estilo de vida impacta na questão do Alzheimer. E eles descobrem uma coisa muito bacana, que em 20 semanas de mudança intensiva no estilo de vida, você tem uma melhora importante do processo cognitivo. E olha o que eles fizeram. Dieta, né? Então, o que era dieta? Uma alimentação baseada na menor quantidade de alimento processado possível, ou seja, comer alimento plantado, né? Alimento vivo, não fizeram restrição calórica, então fizeram mesmo com carboidrato complexo, né? Alimentos que não viram açúcar no primeiro segundo, demora. O carboidrato vai virar açúcar, mas o complexo demora muito mais, então ele não faz um pico de açúcar no sangue. Então, vai ali olhar para esse tipo de alimento, de carboidrato e não açúcar, que a gente já conversou lá no Dieta da Mente, né? O quanto que os refinados, etc., afetam completamente a saúde mental. Já há estudos mostrando isso. Então, eles modificaram a alimentação. Outra coisa que fizeram é exercício físico, aeróbico, 30 minutos de caminhada por dia e exercícios de pelo menos 3 vezes a semana de exercícios de força. E uma coisa muito legal, gestão do estresse. E eu acho isso muito bacana, porque às vezes se muda tudo, mas não se muda a questão emocional. E não tem como, as nossas emoções, a gente tem receptor no corpo inteiro, tudo que a gente sente é avisado o corpo sente, não tem essa desconexão mente e corpo. Então a gente é impactado o tempo todo pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. E eles fizeram a gestão do estresse. Então fizeram uma mudança de estilo de vida, incluindo a questão do estresse. E aí, meditação, alongamento, exercícios relaxantes durante o dia, exercícios respiratórios. A questão da meditação, estudos mostram que em 7 semanas você tem alteração de estrutura cerebral anatômica, de aumento de conexão cerebral, aumento de estrutura no cérebro. Então, assim, é como se fosse uma musculação para o cérebro. Tem um aplicativo chama Meditação Natura,
que é de meditação, é gratuito, que foi validado por uma equipe de neurocientistas do Einstein. Então, é um aplicativo que, se você fizer a meditação seguindo ali o aplicativo, você tem a comprovação científica de que ele funciona. Então, eles fizeram gestão de estresse, com meditação online, é, né, usando óculos adequados, né, enfim, com todo um cuidado, mas para olhar o tempo todo para a questão do estresse. Trabalhou com os familiares, de como dar suporte emocional. Então, essa ideia de como a gente regula um ao outro, porque quantas vezes a gente está nervoso, a gente só precisava de alguém para abraçar, né? Porque às vezes a gente não consegue regular a nossa emoção, mas se alguém abraçar e segurar a gente consegue ser corregulado. Às vezes a gente não sabe fazer isso com o outro, a gente, né? Fala, para com isso, né? Então, ele vai trabalhando o suporte da família, de como a família deve lidar, para melhorar o apoio emocional, melhorar a habilidade de comunicação e estratégia para ajudar com que essas pessoas continuassem seguindo o programa, né, de mudança de estilo de vida, alguns suplementos, e com isso eles obtiveram esse resultado significativo de progressão da doença. Regressão, no caso, né? Progressão da questão cognitiva, ou seja, uma melhora da parte cognitiva e uma regressão do avanço da doença, da demência precoce e do processo do Alzheimer. Então, o quanto que o nosso estilo de vida é importante, às vezes, a gente faz aposta só na medicação. A medicação, ela tem um poder enorme, ela é super importante. Mas, em geral, o que que ela faz? Ela estabiliza algo, tenta diminuir o avanço. Mas o que pode, de fato, fazer diferença é a mudança no nosso estilo de vida. E ela nunca é num lugar só. Claro que a gente precisa começar devagar, a gente já falou disso. Não dá para acordar amanhã e falar a partir de hoje eu vou comer, né, só carboidrato complexo, não vou comer nada mais industrializado, vou cuidar com açúcar, enfim. Você não consegue isso do dia para a noite, mas você consegue ir inserindo pouco a pouco uma mudança de estilo de vida. Você faz uma aposta, primeiro, vai inserindo atividade física, 5 minutos, vai pondo todo dia, depois vai aumentando o tempo, depois, quando aquilo estiver bem, é, já na vida, né, cabendo, acontecendo de forma bem incorporada, se tornou um hábito, você começa a trabalhar com a questão da alimentação. Depois você vai avançando para essa questão do gerenciamento do estresse, fazendo exercícios aí de meditação, fazendo exercícios de você conversar com o seu pensamento, várias coisas que a gente já foi conversando aqui de possibilidades para você ir podendo mudar esse mundo interno, para você lidar com as emoções, para você entrar em contato com você e diminuir essa desconexão, de se perceber mesmo, de se reconhecer. Então, e num processo de mudar o estilo de vida, porque hoje a gente sabe, através da epigenética, que você pode ter até a carga da biologia humana, como disse o Lalonde, que eu não consigo modificar o gene, mas a expressão dele é depender de o que eu faço na vida, ou seja, de como eu gerencio esse estresse, de como eu durmo, de como eu como. Essas doenças podem ou não se manifestar. Então, quanto mais cedo eu puder inserindo esse processo de mudança no meu estilo de vida, menos risco eu vou correndo, menos as doenças vão aparecendo, mais saudável eu vou me tornando. Quanto mais saudável, mais competência eu vou tendo para gerenciar minhas emoções, para cuidar do meu sono, porque é um processo que se retroalimenta. Então, a partir do momento que eu vou ganhando potência, eu também vou melhorando, e quanto mais eu vou melhorando, eu vou ficando com mais potência para fazer aquela transformação. Então, saber o quanto é importante o nosso estilo de vida, claro que os outros elementos, aí, por isso a gente tem aí um sistema único de saúde, a gente tem os profissionais, temos toda essa gestão do SUS, a gente trabalha muito com essa formação, voltada mesmo para pensar no nosso sistema de saúde cada vez mais adequado, mais potente.
mas o quanto é importante com que a gente também reflita e possa inserir na nossa vida um processo que nos potencialize para uma vida mais saudável, mais potente. E aí é vários elementos, né? Não dá. E nesse estudo foi muito legal, eles viram no final que mudou a microbioma dessas pessoas no intestino, ou seja, algumas bactérias boas, elas cresceram, então modificou a questão do microbioma com a mudança do estilo de vida em 20 semanas. 20 semanas não é muito tempo, né? Em 6 meses e pouco. Então, assim, a gente precisa, acho que nem dá 6 meses, né? Estou pensando em 34 semanas, que é o ano letivo, mas ao todo ele não dá nem 6 meses, né? Pensando no ano corrente mesmo. Então, é um período que você vai conseguindo e já vê diferença. E a gente já sabe o quanto que o intestino, a microbiota intestinal, o microbioma, né? Porque aquilo é um ecossistema de micro-organismos. A gente tem mais bactérias do que célula no nosso corpo, né? Parece que tem um e meio, né? Você tem, sei lá, 100 células, você tem 150 bactérias. Então, você tem um tanto a mais de bactérias no corpo. Então, estar com elas equilibradas, as bactérias saudáveis que ajudam nesse processo todo de estar saudável é importante. Então, eles observaram que a mudança de estilo de vida modificou esse microbioma intestinal com o desenvolvimento e o crescimento de bactérias saudáveis que nos ajudam a manter aí o processo de saúde. Então, era só para a gente pensar um pouco da importância do estilo de vida e de como que a nossa saúde emocional impacta. Ela não pode ser deixada de lado. Precisa olhar para tudo. É como se fosse um bom e grande quebra-cabeça onde a gente vai ajustando as pecinhas, vai aos poucos, devagar. Não dá para isso virar um estresse, né? Alguma coisa radical que a gente não consiga sustentar, que cause mais sofrimento do que você sabe que na vida tudo é né, aquele conceito que a gente teve lá na sétima série de balança comercial, né? Assim, tem que estar, você não pode estar no prejuízo, né? Não pode estar vendendo demais e comprando de menos, não, vice-versa. Então, você tem que estar num processo mesmo equilibrado. Então, tem que ser uma coisa consistente, um processo devagar, mas com escolhas diárias, pequenas, mas que elas vão se sustentando, elas vão se tornando hábito, e a gente, com isso, vai transformando a nossa saúde, e quanto mais saudável a gente vai melhorando a nossa vida, a gente vai conseguindo, quanto mais a gente viu agora esses dias, né, sobre a importância do sono para a saúde mental, a gente já conversou sobre a questão da alimentação, o quanto alguns alimentos estão diretamente relacionados a transtornos mentais, quanto que o intestino e o cérebro estão ligados. Então, o quanto que é importante, de fato, a gente olhar para o estilo de vida, porque ele é dos determinantes da saúde, que são vários, né? Temos questões sociais, de contexto, várias coisas que a gente precisa estar atento, que precisam de políticas públicas, políticas sociais, políticas, né, de Estado mesmo, para que essa transformação ocorra, mas algumas são coisas que talvez a gente consiga gerenciar. E aquelas que a gente pode, vale a pena a gente estar atento e fazendo e caminhando, porque elas têm grande impacto na nossa saúde. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.